Eu tava lá deitada no divã e tô ouvindo. Acho que daria pra gente dizer da desidealização da Priscila. Desidealização, acho que todo mundo vive isso, mas nem sempre a gente se dá conta. O que é isso, na verdade, que eu tenho descoberto, né? Que a gente vai vivendo e a gente enxerga as coisas de um jeito, as coisas ou as pessoas, né? De um jeito que a gente acredita que elas são daquele jeito, que as coisas são assim, ponto final. E aí, com o passar do tempo, você vai descobrindo que, na verdade, você não viu exatamente aquilo que já existia, mas que você enxergou com outros olhos. Quando a gente se apaixona é sempre assim, né? A gente não vê os defeitos ou as dificuldades. Ou a gente até vê e acha que elas, na verdade, elas não são tão importantes assim, né? Você vai dar conta de superar, não vai ter muita dificuldade. Aí o tempo vai passando, aquele negócio vai te consumindo. E aí aquilo que sempre existiu, mas que pra você não era tão ruim, vira um problemão. Por quê? Porque você se deu conta, na verdade, que era daquele jeito, você só não enxergava assim. Ou seja, você idealizou. O que você faz? Tem que se transformar depois de enxergar os fatos como eles são, né, gente? Uma outra coisa, assim, a desidealização dos filhos, né? Você descobre que às vezes os seus filhos não são como você imaginava que eles seriam. E aí você tem que lidar com essas diferenças e você tem que se transformar. E aí você fala, nossa, achei que ia ser mais fácil. Tô lembrando de uma história. Eu tava no clube com umas 3 mães, assim. E daí a gente tava falando sobre os filhos. E aí eu ouvi de uma assim, nossa, eu já falei pra coordenadora da escola. Queria tanto que, em vez do meu filho ser o bem comportado, ele fosse o que tem facilidade na matemática. Aí a outra falou assim, eu também. Queria que o meu filho, em vez de ser tal coisa, ele fosse tal coisa. Falei, gente, também já vivi isso. A gente não idealiza só namorado, marido, mulher ou trabalho, não. Pai e mãe também, né? Quem já viveu isso, assim? Tipo, você pode ter uma relação incrível com seus pais, como eu, graças a Deus. Mas eu já desidealizei minha mãe também. E ela já sabe disso, tá? Como ela é psicanalista também, ela não se incomoda, não. Tô lembrando de um vídeo daquela Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo, e tem um trecho que ele fala assim, que a personagem, a mãe fala assim, que história é essa de Freud que diz que tem que matar a mãe? Matar a mãe o quê, gente? Matar a mãe? Eu não sei imitar, né? Obviamente. Mas é isso. Quando você desidealiza, você meio que faz um corte, assim, e você constrói, porque a gente herda coisas que a gente reproduz sem perceber. Quando você está num processo de análise, você vê, nossa, mas isso eu não quero, mas isso eu não quero, mas como assim? Eu sou assim, mas isso eu não quero. Você tem que desidealizar para poder, dar conta de se livrar daquilo. Amizade também. Você tem um grupo de amigas muito próximas, muito queridas, que de repente você fala, nossa, começa a te incomodar, alguma coisa começa a te incomodar. E aí você vai ver que você idealizava muito o grupo ou alguém do grupo e que na verdade aquela pessoa não é assim, ou que aquilo não te faz tão bem quanto te fazia antes, porque você mudou. Tão difícil, gente. Construir em cima das desidealizações da vida. Muitas vezes, ao se dar conta disso, a gente se sente culpado, né? A gente acha que a gente está sendo ruim, que como é que eu era assim e agora você se sente culpado. Às vezes as pessoas cobram, falam, eu te avisei. Aí você fala, ai gente, mas naquela época eu não tinha visto desse jeito, não? Às vezes também tem essa noção de que bosta, por que eu não vi isso antes? Né? Fazer o que, né? Acontece com todo mundo. E a outra dificuldade é você falar, eu mudei, e agora? Como é que eu vou lidar com as consequências? Também não descobri não, tá? Tô construindo meu caminho. Primeira coisa, tente pegar leve com você mesmo, é o que eu tô fazendo. Tô pegando leve comigo mesmo, tô tentando reconstruir em cima da nova Priscila. A gente às vezes pensa, bom mesmo seria que tudo fosse como a gente imaginou, mas quando a gente se dá conta de que a nossa transformação também é muito bacana e que ao se transformar você tá num ponto que você nunca imaginou e você fala, nossa, tô gostando de estar nesse ponto agora, vale a pena. Então você encontra com a desidealização, você toma um baque, você fala, mas aí quando você vê, quando você consegue começar a se movimentar em cima daquilo, é uma maravilha.
Então, se você já tiver encontrado com isso na sua vida, eu te desejo sorte, muita força de vontade, persistência, perseverança e clareza. Não tem receita, cada um tem que encontrar o seu caminho.